Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero meditar com vocês, falar um pouco sobre o seguir a Jesus. Portanto, eu quero fazer uma leitura em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 28, que diz: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo lhe disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Ou seja, aqueles que servem ou que seguem a Jesus, nós sabemos que Ele é o bom pastor, né? Ele cuida das suas ovelhas e nós somos as ovelhas do pasto do Senhor. Ele tem um cuidado todo especial conosco. Também nós vemos em João, no capítulo 8, no verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. As pessoas que não têm Jesus na sua vida, muitas das vezes ele anda na escuridão. Ele não sabe como o caminho que deve andar. Mas João, neste versículo, ele dá aqui para nós uma oportunidade de que quando conhecemos a Jesus, quando andamos com Jesus, nós temos o nosso caminho iluminado, que diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é Ele que nos conduz, Ele que nos direciona, Ele que realmente abre o caminho para que nós possamos enxergar aquilo que muitas vezes com os olhos naturais ou com a nossa visão natural nós não conseguimos enxergar. Também outro versículo em Pedro, quando Pedro diz: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, o exemplo de Jesus, para que sigais as suas pisadas. Nós precisamos, assim como o apóstolo Pedro, João, Marcos, eles nos deu esta palavra ou estas palavras para que nós venhamos a entender quão importante é estarmos seguindo a Jesus. De João, no capítulo 1, no verso 43, ele diz também: E no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou-se a Filipe e disse-lhe: Segue-me. Porque Jesus, naquele momento, Jesus estava ali organizando o seu ministério. E ele precisava de pessoas que pudessem acreditar que ele realmente poderia guiá-los, poderia ser o seu mestre, como Jesus é, por excelência, o nosso mestre. E assim fazendo, nós sendo guiados pelo Senhor, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo. Levítico diz também: Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, por andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos a preocupação de Deus para que as pessoas pudessem ser conduzidas por Ele. No Antigo Testamento, nós vemos que a nação de Israel foi uma nação que ela tinha por obrigação mostrar que as pessoas, ou todos os seres humanos, teriam que realmente ser guiados por Deus. Depois, agora no Novo Testamento, nós vemos que nós precisamos, através de Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nesta vinda de Jesus aqui na terra, os discípulos tiveram a oportunidade de fisicamente andar com Jesus, caminhar com Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, aprender com Jesus. E hoje, através da sua palavra, também nós temos esta oportunidade de aprender, de ser ensinado, de ser instruídos na sua palavra. Por isso que nós temos que ter a responsabilidade de lermos a palavra do Senhor. Nós temos a responsabilidade de também orarmos ao Senhor para entendermos o que é, onde é que nós devemos ir, o que devemos fazer, quais são os passos que devemos dar, porque o propósito de Deus tem que ser cumprido em nossa vida. Nós precisamos saber qual é o propósito de Deus e como que nós
podemos entender e compreender os propósitos de Deus, andando atrás ou seguindo os passos de Jesus. Mateus também 4:19 diz assim: disse-lhes: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Isso é muito importante quando nós vemos aqui uma decisão de Pedro, quando Jesus disse: vinde a mim, né? Porque Jesus estava ali naquele momento fazendo o seu ministério, criando, né, ali a estrutura do seu ministério, para que pessoas, né, pudessem, depois da sua morte, dar continuidade à sua obra, ao seu ministério. Então ali ele fala: vinde a mim e vos fareis pescadores de homens. Eles eram pescadores, eram homens habilidosos na pesca, mas Jesus os trouxe para junto de si, para que eles pudessem ser pescadores de homens. E quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós vemos Pedro, que foi também um grande homem usado por Deus. Jesus tinha realmente ali um carinho todo especial por Pedro, e mesmo, né, como nós vemos alguns eventos que aconteceram com Pedro, Pedro nega Jesus, mas depois, né, quando Jesus vem, ressuscita, o primeiro que ele vai dizer a Pedro. Então nós vemos ali, Pedro aceitou esse convite de Jesus, Pedro começou a seguir a Jesus, e Pedro, depois da morte de Jesus, ele teve a oportunidade de ser um instrumento para que o evangelho pudesse ser propagado pelo mundo todo, né? E João 12:26 diz: se alguém me segue, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me vir, meu Pai o honrará. Sabemos que quando nós aceitamos a Jesus, seguimos a Jesus, como foi lido no primeiro texto, diz assim: 100 vezes mais. Então nós não só seguimos a Jesus aqui nesta terra para termos uma vida melhor, para sermos conduzidos pelo Senhor, mas o mais importante, que seguir a Jesus, quando nós vemos aquela passagem de eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que quando nós seguimos a Jesus, nós estamos caminhando para o céu. A vida nossa aqui nessa terra é passageira. Quando nós vemos que quando nós passamos dessa vida para outra vida, ou seja, para a vida eterna, ali, né, nos é prometido um lugar onde nós estaremos pela eternidade com Deus, mas somente aqueles que seguem a Jesus aqui nesta terra, aqueles que creem em Jesus como Messias, aqueles que têm a oportunidade de o Espírito Santo estar dentro dele e ele saber que ele precisa ter a sua vida nas mãos do Senhor para continuar a caminhada que é proposta, né, para que lá, né, quando estivermos na eternidade, nós temos a certeza que nós estaremos com Jesus. Outro texto, né, Mateus 16:24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Muitas vezes seguir a Jesus é renúncia. Nós precisamos renunciar muitas coisas, porque nós sabemos que nós, como pecadores que somos, né, muitas vezes nós estamos apegados a muitas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós temos que abandonar muitas coisas que Deus sabe que não é bom para nós. E por isso que aqui, né, o Evangelho segundo escreveu São Mateus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque nós não vamos mais fazer a nossa vontade, nós não vamos mais fazer aquilo que nós queremos fazer, nós não vamos andar por lugares onde nós queremos andar, mas estaremos andando nas pisadas do Mestre, nós estaremos seguindo a Jesus, nós estaremos hoje, espiritualmente falando, andando atrás de Jesus, seguindo a Jesus, porque também num texto bíblico que fala que ele é o cabeça da igreja, ele que conduz, ele que faz com que aonde que nos ajuda a entender para onde nós devemos ir. Com isso, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Outro texto, Jesus passando adiante dali, em Mateus 9:9, viu assentado na alfândega um homem
chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Todos esses textos aqui que eu fiz a leitura, observa-se que Jesus estava organizando o seu ministério. Muitos desses homens foram extremamente úteis na obra do Senhor, porque eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Não é diferente para nós nos dias de hoje. Você que está me ouvindo, me assistindo agora, você também precisa seguir a Jesus. Você precisa crer em Jesus e andar após Ele, entregar a sua vida para Ele, e você possa ser para que você possa ser verdadeiramente um cidadão dos céus, para que você verdadeiramente tenha a oportunidade de estar caminhando para o céu, porque esta é a nossa esperança. Este é o nosso objetivo, seguir a Jesus até chegarmos na eternidade com Ele. Que Deus te abençoe e que essa palavra ela possa continuar falando de forma especial no seu coração. Que Deus te abençoe.